Olá, amigos, que todos tenham um belo dia com chuva de bênçãos. Vamos recapitular a lição da escola sabatina do que nós vimos durante essa semana? E hoje, sexta-feira, 16 de setembro, é um estudo adicional da lição 12, que ela tem como título Morrer como Semente. A lição desta semana ela foi baseada nos livros de João, capítulo 12, versículo 24, Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 9, Romanos, capítulo 12, nos versículos 1 e 2, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 1 a 14, e também Zacarias, no seu capítulo 4, versículo 6. O que nós vimos durante essa semana é algo muito importante para todos nós cristãos, que chama-se submissão, que nós devemos fazer a vontade e o querer de Deus, que isso deve ser predominante na nossa vida, e isso deve acontecer quando nós morremos, para os nossos desejos e anseios. E isso tem uma porta, se abre um caminho grandioso para o serviço de Deus, e para que nós possamos auxiliar o próximo e ser bondoso com as demais pessoas. O que nós não devemos estar assim nessa caminhada, nessa caminhada cristã, é que o viver para Deus, sem nós nos tornarmos um sacrifício e sem nós vivermos aberto à voz divina, é impossível essa caminhada. E com toda certeza nós não alcançaremos o céu se nós não fizermos assim. E para nos alinharmos à vontade de Deus com a nossa vontade e unirmos as duas, devemos enxergar os perigos que existem se nós confiarmos em nós mesmos, e às vezes substituir a palavra de Deus e do seu poder por outras coisas. Cristo, em suas belas palavras, no verso para memorizar da lição dessa semana, ele diz: em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, produz muito fruto. Que está lá em João capítulo 12, versículo 24. Aqui a mensagem de Jesus ela é bem clara para todos nós, onde aqui ele está falando que o grão de trigo é como todos nós, é como uma pessoa, que assim como uma semente, que se nós quisermos produzir frutos, precisamos necessariamente morrer para esse mundo de prazeres, esse mundo que afasta de Deus, e que pode também ser traduzido tudo isto, para nós assim, um esforço que nós devemos fazer para se afastar das coisas que não agradam a Deus. E Jesus alerta que se nós queremos estar no reino dos céus, todos nós temos que tirar de nossa vida os prazeres mundanos, ou seja, as nossas vontades carnais, prazeres, e que nós possamos viver somente para Cristo. Por isso que no texto Cristo fala: se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Ou seja, se uma pessoa não se separar para Jesus, não lavar os seus pecados no sangue do Cordeiro, não entregar a sua vida a Cristo,
e não aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida, ele ficará só espiritualmente. A submissão é uma das importantes atitudes que todos os cristãos necessitam desenvolver nas suas vidas, no seu relacionamento com Deus. Porque de outra forma, não é possível seguir a direção do Senhor ou viver seus planos maravilhosos que Ele tem para cada um de nós. Jesus mesmo, sendo Deus, né? Ele estava assim no céu, no trono da graça, no trono da glória, e ele veio para salvar a humanidade e se tornou homem neste mundo. Ele se submeteu a participar dos mesmos sofrimentos e aflições que todos nós passamos. Tudo por humildade, por amor e misericórdia pelo ser humano caído. E Jesus, ele se fez pecado sem dever. Ele enfrentou o Getsemane, a dor da crucificação, da humilhação, do escárnio. Foi esbofeteado, né, por pessoas más, né? Pessoas que não compreendiam ele como o Salvador. E tudo pelos nossos pecados, né? E ele, Jesus, renunciou totalmente aos seus poderes para servir homens pecadores e estar nesse mundo de sofrimento e aflições. Cristo, ele é apresentado a todos nós como modelo da justiça e caridade e bondade. Ele é o fundamento da igreja, o centro, né, que deve ser de cada pessoa. E por amor, ele renunciou aos seus direitos e à igualdade de Deus Pai, para nos salvar, para nos livrar da morte eterna, para morrer pelos nossos pecados. E depois ele foi exaltado acima de todo nome. Ele é um exemplo, né, de Deus Pai, para fazer o seu querer, para que nós possamos pensar menos em nós e mais no próximo. E essa era a atitude de Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos, no seu capítulo 12, versículo 2, ele fala da importância que todo cristão deve procurar conhecer a vontade de Deus. O apóstolo vivia em uma época em que a grande massa religiosa se utilizavam de opiniões, de ideias generalizadas quanto ao comportamento social, cultural, do costume, que são os chamados estereótipos, né? E com isto Paulo roga para os cristãos que todos experimentassem, né, uma mudança de hábitos, né, que constitui assim um culto racional que equivale assim uma entrega esta, né, do corpo, né, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que ele, apóstolo Paulo, fala em Romanos 12, no capítulo 12, versículo 1. Que nós devemos observar a vontade de Deus e que a junção, né, entre o corpo e a mente, onde o apóstolo fala aqui, né, em Romanos 12, onde o apóstolo mostrou que ambas partes estão inevitavelmente ligados e que não há como separá-los, né? Não tem como separar, mente e corpo, né? E por isso que um depende do outro e uma total participação de todo ser humano deve ser adoração ao Senhor. Muitas pessoas, né, até dizem: se eu soubesse a vontade de Deus para a minha vida, eu me sacrificaria por Ele.
Mas logo depois de falar isto, né, vêm as dificuldades, né, as aflições, fico confuso, né, sobre a vontade, né, do Pai Celestial. E por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, do versículo 1 a 2, ele fala que todos nós só seremos capazes de experimentar qual boa e agradável e perfeita vontade de Deus quando nós inicialmente tivermos o genuíno, o verdadeiro entendimento do amor e misericórdia de Deus para cada um de nós. Está lá em Romanos 12, versículo 1. O que nós vimos durante essa semana também é que existem pessoas que ouvem, né, porque elas estão assim fisicamente presentes, né, diante de nós, mas que no entanto elas não escutam. E como ouvir não é o mesmo, né, que escutar, nós precisamos dessa valiosa capacidade de sermos receptivos, não somente à mensagem transmitida por alguém que fala, ou o som que ouvimos, onde a diferença de escutar é estar prestando a devida atenção ao som emitido e assim é processado no cérebro, onde nós memorizamos isto. As Sagradas Escrituras, em 1 Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 2, descreve que a família de Eli, que era um homem consagrado a Deus, que pregava, né, o evangelho no seu lar, ele tinha 2 filhos, um chama-se Rófine e o outro é Finéias, que esses seus filhos se tornaram assim muito maus, perversos, não davam ouvidos a escutar o Senhor, eram incrédulos, ao extremo, eles afrontavam, né, o Senhor, eram imorais, eles escutavam aquilo que eles desejariam escutar, para dentro de seus corações, né? E a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não era mais ouvida no meio de Israel. Está lá em 1 Samuel capítulo 3, versículos 1. E por os filhos de Eli profanarem, né, as coisas do Senhor, deles burlarem, né, os estatutos e mandamentos que o Senhor Deus havia dado para eles, eles foram mortos, onde eles se apoderaram, né, de sacrifícios do templo e que só o sacerdote tinha autorização de Deus. A Bíblia também fala do contraste, né, de atitudes dos filhos de Eli com a do menino chamado Samuel, que tem uma história assim linda, né, que fala nas Sagradas Escrituras, que ele ouviu ao Senhor e aplicou em sua vida. Veja, um menino. E nessa lição nós vemos a sabedoria, né, desse Samuel. Quando ele foi chamado por Deus, após ele escutar a voz do Senhor, mentalizar aquele chamado por Deus, ele entendeu o som, identificou aquela voz conhecida e ele diz algo maravilhoso para Deus. Fala, Senhor, que o teu servo está escutando. Veja que lindo. Um sinal, né, de que ele tinha intimidade, ele tinha um relacionamento com Deus. Os seus ouvidos, a sua mente já estava preparada para a voz do Senhor, já estava acostumada com a voz do Senhor. Isso ali está em 1 Samuel capítulo 3, do versículo 10, né? Mostrando que ele estava atento, que Samuel estava atento ao chamado do Senhor, estava familiar com a voz de Deus, né? Ele memorizou realmente o tom da voz do Senhor e escutando perfeitamente o que o Senhor falava. Mas Deus fala e se revela aos seus filhos de várias formas, através da Bíblia, através da sua palavra, e que nós devemos obedecer, que nós devemos realmente ter reverência para as coisas de Deus. O que diz ali é que para fazer
o que Deus fala nas Sagradas Escrituras é para ser executado, é para ser obedecido, né? E isto é para o bem de todas as pessoas. E Deus fala com seus filhos também através do Espírito Santo, uma voz suave nos ouvidos, como ele falou com Samuel, comunicando a direção, o caminho a ser seguido. Outra forma que Deus fala é através de pessoas, né, que são consagradas, pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas que são ungidas pelo Senhor, que muitas das vezes eles nos auxiliam na nossa vida, né, em tudo que nós precisamos, nos ensinam a interpretar melhor as Escrituras, nos dão uma direção na nossa vida que às vezes nós estamos no caminho errado. É claro, por ele ser uma pessoa, todos nós temos que aprender a ler as Sagradas Escrituras e verificar se o que ele está falando é verdadeiro, é real. Tem que ter essa comprovação. Por isso que nós temos que ler as Sagradas Escrituras todos os dias. O povo de Israel, no seu início, ele era administrado por juízes, né? E eram escolhidos por Deus. Mas acontece que em um determinado ponto, o povo de Israel quiseram imitar os povos vizinhos, que eles tinham reis. E esses reis, nas batalhas, assim, fisicamente, né, nas guerras, este rei ele ia na frente. Geralmente era uma pessoa assim, forte, né, pessoas bem treinadas. E eles resolveram também que o povo de Israel deveria ter um rei. E reclamaram para o Senhor, e Deus acabou cedendo para o agrado deles, embora não fosse a vontade de Deus. E eles acabaram escolhendo justamente Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E Saul, eles escolheram Saul porque ele fisicamente ele era uma pessoa alta, forte, esbelto, né? E eles escolheram devido a isto. E Deus, conforme a vontade do povo, ele ungiu esse rei, Saul, por Samuel. E Samuel que fez esse trabalho a pedido de Deus. E no segundo reinado, né, de Saul, ele escolheu lá 3.000 homens, né, 3.000 soldados, sim, treinou bem. E ele começou a afrontar os filisteus, se achando que ele tinha poderio para isto, né, arrogante, né, com uma autoestima elevada, uma autossuficiência, né? E ele provocou os filisteus desnecessariamente. Imagine você, meu amigo e amiga, começar a provocar um inimigo. E eis que esses filisteus, eles se organizaram com 30.000 carros, né? E mais 6.000 soldados, né? Atiradores de elite. E as Sagradas Escrituras diz que eles pareciam assim um grão de areia, de tantos soldados. E o rei Saul, ao ver aquele montão de gente vindo na direção de Israel, ele se assustou. E ele havia convocado o Samuel, que estava numa tribo vizinha, e começou a demorar. E eis que passaram-se 7 dias, o rei Saul resolveu fazer holocaustos e ofertas pacíficas que só um sacerdote poderia fazer. E ele, Saul, faz essa oferenda para Deus, para invocar o nome de Deus, para ajudá-lo nessa guerra. E eis que chega, né, o profeta Samuel e viu que ele fez isso. Saul
começou a justificar, né, as circunstâncias que ocorreram em volta, que ele acabou fazendo esse holocausto no lugar do profeta. E o profeta resolveu dar um veredito, né? Começou a julgar ao Saul devido a ele ter se colocado no lugar do sacerdote, porque Deus autorizou somente o sacerdote a fazer isso. E com isso ele recebeu uma sentença que foi ordenada por Deus. Olha o que Deus fala, o que Samuel fala, né? Que foi enviado por Deus. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e não lhe ordenou que seja o príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. E essa profecia, ela acabou acontecendo mais tarde, que realmente houve a troca realmente do rei Saul. Aqui vemos que algo terrível, né, que às vezes são feitas as coisas por falta de fé, por falta de confiança, por falta de reverência a Deus, quando Ele determina seus estatutos, seus mandamentos, tem que ser observado. E aqui Saul não soube esperar no Senhor e teve uma autossuficiência, justamente o que nunca nós devemos ter. E na lição desta semana também, nós aprendemos os perigos de nós buscarmos algo para substituir Deus na nossa vida, que pode ser todas as coisas que nós temos, né? Às vezes bens, família, às vezes uma idolatria por algo, né? E suprindo, né, a falta de Deus, se colocando no lugar de Deus, deixando de lado Deus, porque Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Deus sempre tem que ser o primeiro na nossa vida. Existem pessoas inseguras que, quando sobrevém depressão, angústia, tristeza, se agarram em objetos, pessoas que às vezes ficam felizes com esses objetos, né? E alguns se sentem assim no auge da fama e se acham realmente, se colocam no lugar de Deus. E às vezes substituem outras coisas, né? Entretenimentos, drogas, bebidas, tudo em substituição a Deus, que nós não devemos fazer. Por isso, meu amigo, minha amiga, a voz do Espírito Santo é tocar no seu coração todos os dias, para você aceitar a Jesus como o Salvador e Senhor, porque Ele quer dar esse presente que chama-se salvação. E sabe o que Ele quer fazer contigo, meu amigo, minha amiga? Levar-te para as mansões celestiais. E sabe por quê? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.